Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um encontro de Direito Civil. Aqui nós falamos sobre direito das sucessões. Quem ainda não viu o vídeo extra, onde a gente fala sobre as dúvidas enviadas por vocês, pause esse vídeo, deem uma olhadinha, coloquem nossas aulas em dias, tá bom? Foram enviadas algumas dúvidas, alguns questionamentos bastante pertinentes, então é interessante que todo mundo veja para esclarecer. E desde já agradeço e peço que continue enviando qualquer dúvida, indagação sobre as nossas aulas, tanto pelo WhatsApp como também pelo ACAD Web, tá bom? Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, onde a gente vai continuar falando sobre a ordem de vocação hereditária. Nós vimos que, de acordo com o artigo 1786, a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Então, nós vimos o que era o herdeiro legítimo, o que era um herdeiro testamentário, a forma o que seria os herdeiros, diferenciamos também com os herdeiros necessários, os herdeiros facultativos, e falamos sobre a ordem de vocação. Começamos a falar sobre a ordem de vocação. Nós vimos que, a partir do momento da abertura da sucessão, é chamado a suceder o falecido, de cujos, os seus sucessores, certo? Então, nós vimos que houve aquela divisão, a ordem de vocação foi dividida por classes, certo? E a primeira classe é dada para a classe dos descendentes, certo? A primeira classe é chamada os descendentes. Então, nós vimos que dentro da mesma classe foi dada prioridade aos mais próximos, consequentemente, nós vamos afastar os mais remotos. Então, a partir do momento que alguém falece, é chamado na sucessão os filhos. Então, na existência de filhos, afastam-se os chamados netos, tá bom? Afastam-se os chamados netos. Hoje, a gente vai começar falando sobre essa sucessão dos descendentes. Como é feito esse chamamento, certo? Como é feita a divisão entre esses descendentes, tá bom? Bom, desde já, eu quero colocar aqui que a lei, ela vai, como já foi abordado, ela vai privilegiar a classe dos descendentes, certo? Dentro da classe dos descendentes são contemplados genericamente todos os descendentes. Então, são descendentes os filhos, os netos, os bisnetos e assim sucessivamente. Porém, os mais próximos em grau exclui os mais remotos, como eu falei. Então, por exemplo, se o falecido, o de cujo, no momento da abertura da sucessão, ele tem um filho, os netos eles serão excluídos dessa sucessão, certo? Na iminência de existir filhos, nós vamos ter a exclusão dos graus mais remotos, embora todos sejam descendentes. Então, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, todos são descendentes, mas na existência de um descendente da classe mais próxima, nós vamos ter a exclusão dos mais remotos, certo? Então, em primeiro lugar, são chamados os filhos do autor, e quando é chamado os filhos do autor, a gente vai entender que homens e mulheres eles têm direitos iguais. É até comum, né? Mas por que isso? Por que frisar que homens e mulheres têm direitos iguais? Bom, pessoal, a gente vem de a utilização dos costumes, as leis anteriores à Constituição de 88, ela existia distinção do direito hereditário do homem, da mulher, certo? Existia também a distinção dos direitos do filho legítimo, do filho adotado. Então, todas as situações que existiam antes de 88, o Código Civil de 2002 ele vem reafirmar o direito igualitário, certo?
Então, quando eu falo que são chamados os filhos do autor, a gente tem que frisar que tanto homens como mulheres têm os mesmos direitos, certo? Se são irmãos, ambos têm os mesmos direitos iguais, tá bom? Até porque pode ser que alguma questão prática de vocês, que possam surgir em provas, indagações, também até clientes que vocês possam ter, que tenham uma concepção mais conservadora, pessoal mais antigo, pode ter aquela concepção que o homem tem mais direito do que a mulher, certo? Isso não é verdade, tá bom? Então, são chamados a suceder os filhos, e entre os filhos, homens e mulheres terão os mesmos direitos. Na falta dos filhos, são chamados os netos, e posteriormente os bisnetos, e assim sucessivamente, tá certo? Então, na falta dos filhos, chama-se os netos. Na falta dos netos, os bisnetos, e assim sucessivamente. Note, a lei não trouxe entre os descendentes nenhuma limitação, certo? A limitação, é claro, vai existir, mas de forma natural. Por quê? Porque é incomum que alguém seja tetravô, certo? Nada que impeça, mas a própria idade das partes ela é que vai trazer essa limitação, até onde os descendentes vai, mas até bisneto é bastante comum a gente encontrar bisavós por aí, tá bom? Eu mesmo conheci dois dos meus bisavós, tanto o bisavô como minha bisavó, eu tive o prazer de conhecer, tá bom? O neto, mesmo sendo parente em linha reta de segundo grau do finado, ele vai excluir o genitor deste, então perante primeiro grau. O que acontece? Lá no artigo 1835, na linha dos descendentes, os filhos eles vão suceder por cabeça. Então, por exemplo, imagine só que uma determinada pessoa, eu fiz aqui alguns desenhos para a gente poder entender. Por exemplo, olha só, aqui, deixa eu ver aqui se vai ficar visível, eu tenho o autor da herança, certo? E esse autor da herança, ele tinha 3 filhos, onde eu denominei filho A, filho B e filho C. Nesse desenho aqui, com a abertura da sucessão, nós vamos ter o quê? Os 3 filhos que vão receber a herança de forma igualitária, então caberia 1/3 da herança para cada filho, tá bom? Então, sendo 3 filhos herdeiros, por exemplo, todos vão receber cota parte igualitária, certo? A sucessão entre os descendentes, ela vai ser por cabeça, certo? Então, quando a gente fala que é por cabeça, é porque eles vão receber dividido pela quantidade de cabeças, de pessoas, tá bom? De forma igualitária. Existe também, pessoal, a possibilidade de, como eu falei, de um neto ocupar a posição de um filho, certo? Um neto ocupar a posição de um filho. De que forma? Bom, o neto ele vai ocupar a posição de um filho. Deixa eu ver se eu acho que o artigo... Qual foi o artigo? Bom, o neto ele vai ocupar a posição do filho se por acaso o seu pai, no caso ele for um pré-morto. Então imagine só nesse exemplo aqui, onde nós temos aqui o autor da abertura da sucessão, e nós temos aqui o filho A, o filho B e o filho C, tá certo? Imagine só que nesse exemplo o filho C ele já fosse pré-morto. Digo pré-morto porque ele faleceu antes do autor da herança. Nesse caso, observe que existe a possibilidade dos netos figurarem nessa linha sucessória, onde eles vão ocupar o local do filho C, no caso o local do pai, tá bom? Vão ocupar o lugar do pai, e aí nós vamos dizer que esses filhos eles vão herdar através do direito de representação, certo? Então, se houver
um dos filhos já tiver falecido, ele vai ser considerado pré-morto, e se ele tiver deixado sucessores, ou seja, que seriam chamados de herdeiros netos na prática, tá bom? Eles vão ocupar o local do pai, e dessa forma, esses herdeiros netos, assim chamados, eles vão passar a herdar por representação, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito no direito de representação, porque posteriormente a gente vai trazer as especificações necessárias sobre essa situação. Mas aqui é importante a gente já identificar que existe a possibilidade da herança por representação. E observe, é bastante comum. Então, a maioria, digamos que posso até dizer 50% a 60% dos inventários que eu chego a lavrar na minha serventia, existe a presença de herdeiro neto. Primeiro porque as pessoas tendem a demorar bastante a regularizar o inventário, certo? O patrimônio do falecido, pelo menos a realidade em nossa região, certo? Estou falando de acordo com a realidade da nossa região. Então é bastante comum que após a abertura da sucessão, os sucessores levem bastante tempo para resolverem regularizar essas situações patrimoniais. Então volta outra, aparecem situações de ter bastante herdeiros netos nas lavraturas do inventário, pelo menos extrajudicial, tá bom? Então olha só, se um dos herdeiros filhos, for pré-morto, ou seja, ele tiver falecido anteriormente ao de cujo autor da herança, assim chamado, certo? Existe a possibilidade dos filhos daquele herdeiro, que serão denominados de herdeiros netos, herdarem por representação a herança do pai, tá bom? Nesse desenho aqui, eu fiz a menção. Autor da herança faleceu e ele tinha o filho A, o filho B e o filho C, que é pré-morto. Nessa hipótese, nós vamos ter aqui, esse filho pré-morto tinha 2 filhos, certo? Que serão chamados de herdeiros netos, que vão ocupar o lugar do pai, certo? Através do direito de representação, tá bom? Claro, se por acaso esse filho pré-morto não tivesse filhos, não haveria o direito de representação. A gente vai ver dentro da qualidade, quando a gente estiver falando sobre o direito de representação, dos requisitos necessários, e a gente vai ver que o direito de representação ele se dá nas linhas entre os descendentes, tá certo? Então, vamos lá. Nessa situação aqui, nós vamos ver que esses herdeiros netos, eles vão ocupar o local do pai, certo? Eles irão ocupar o local do pai. Nessa situação aqui, esse terço que caberia ao pai pré-morto, ele será dividido igualmente entre os 2 herdeiros netos, certo? Essa divisão, a gente pode dizer que esses herdeiros netos, eles vão receber por estirpe, certo? Então, eles estão recebendo herança por estirpe, certo? Por que por estirpe? Porque eles, diferentemente dos filhos, que vão receber a herança por cabeça, um terço para o herdeiro filho, um terço para o herdeiro filho A, um terço para o herdeiro filho B, um terço para o herdeiro filho C, que será representado pelos netos. Então, caberá aos descendentes netos, os herdeiros netos, o que caberia ao pai pré-morto, certo? Então, caberia um terço. Eles iriam receber por estirpe e não por cabeça, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é mais importante também. Bom, tem também, pessoal, o herdeiro neto, ele poderá receber, a gente tem que entender que o herdeiro neto, ele vai haver essa divisão. Ele tanto poderá receber
por estirpe, como eu falei, como eu mostrei, como também por cabeça. Então, vamos ver aqui o exemplo. Nesse exemplo aqui, onde um dos herdeiros filhos ele é pré-morto e os herdeiros netos, ele está ocupando o local do seu pai, no caso do herdeiro filho, ele vai receber por estirpe. Mas imagine só um exemplo onde todos os herdeiros filhos tivessem falecido. Eu fiz aqui um outro desenho, certo? Onde eu trago aqui a seguinte situação. Nós temos aqui o autor da herança, o falecido, e no momento da abertura da sucessão, ele tinha 2 filhos também falecidos, pré-mortos. Então, os 2 descendentes, os 2 filhos deles, os 2 descendentes filhos, são pré-mortos, certo? Se eles são pré-mortos, quem vai receber a herança? Se eles tiverem deixados netos, no caso filhos desses pré-mortos, eles vão receber de forma igualitária. Observe, nós não vamos ter nenhum filho do falecido, do autor da herança. Nós vamos ter o quê? O autor da herança, que tinha 2 filhos pré-mortos, e é chamado a suceder os seus herdeiros netos, certo? Na ausência de filhos, então nesse exemplo aqui eu tinha um filho A, ou o filho A tinha um filho, denominado herdeiro neto, e o filho B, pré-morto também, tinha 2 filhos. Então, 2 herdeiros netos, certo? Nessa situação aqui, onde está faltando, onde não tem nenhum herdeiro filho, ou seja, são chamados a suceder todos do próximo grau. Quando nós temos a igualdade de graus, não há entre os herdeiros netos, bisnetos e assim sucessivamente, não há de se falar de herança por estirpe, e sim herança por cabeça. Então, olha só, na prática, nós vamos ver aqui que esse filho A tinha um filho, vai receber 1/3. Esse filho B tinha 2 filhos, cada filho vai receber 1/3. Não vai haver distinção entre os herdeiros do mesmo grau, tá certo? Agora, se houvesse pluralidade de graus, herdeiro filho e herdeiro neto, aí sim, nós iríamos ter a representação por estirpe e não por cabeça. Os mesmos graus, o mesmo grau entre os descendentes, nós vamos ter a herança por cabeça. Por cabeça. Graus diferentes, distintos, nós vamos ter a herança por estirpe, tá bom? Herança por estirpe. Acho que aqui eu já utilizei esses desenhos. Bom, pessoal, quero frisar aqui a igualdade do direito sucessório entre todos os descendentes, tá bom? O artigo 1834 do Código Civil, no caput, ele diz o seguinte: os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Então, olha só, é um texto um pouco confuso, porque de maneira crua a gente poderia dizer: os descendentes têm o mesmo direito, têm igualdade de direito. Então, aí você poderia interpretar que é descendente, imagine só aqui nesse exemplo, são descendentes os filhos e os netos, né? Então, se eles todos são descendentes, e o artigo 1834 ele diz que os descendentes da mesma classe, todos aqui estão da mesma classe, certo? Descendentes da mesma classe possuem os mesmos direitos à sucessão dos seus ascendentes. Mas aí, que a intenção do legislador era dizer que os descendentes do mesmo grau, que contém o mesmo grau na mesma classe, têm os mesmos direitos. O que o artigo 1834 ele quer dizer, pelo menos o que o legislador queria dizer nesse artigo, é que não há distinção entre os descendentes do mesmo grau. Então, por exemplo, anteriormente à Constituição de 88, existia distinção entre o filho legítimo e o filho adotivo, certo?
Então, distinção da herança entre o filho legítimo e o filho adotivo. Existia distinção entre o filho legítimo e aquele filho constituído antes do casamento. Então, existiam distinções, certo? E com a Constituição de 88, o Código Civil de 2002, ele vem frisar exatamente que não há distinção entre os direitos de filhos legítimos, filhos adotivos, filhos anteriores ao casamento, certo? Não vai haver mais distinção. Todos os descendentes terão os mesmos direitos hereditários, tá bom? Então é isso que o artigo 1834 ele quer dizer, certo? Ele vai preconizar o princípio da igualdade dos filhos, tá bom? E vejam só, o artigo 1596 do Código Civil, ele diz o seguinte: os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificação, proibidas quaisquer distinções discriminatórias relativas à sua filiação, certo? Então, esse princípio de igualdade dos filhos, a gente vai retirar lá do artigo 1596, tá bom? Então, entre os descendentes, quando eu falo descendentes da mesma classe, do mesmo grau, não vai haver distinção dos direitos, tá certo? Distinção dos direitos. Então, se é filho, todos vão receber de forma igualitária dentre os descendentes. Se são netos, a gente vai observar se esses netos eles vão receber por direito próprio ou por representação. Se é como seria esse direito próprio? Na ausência de herdeiros filhos. Então, se não há nenhum herdeiro de grau superior, de grau mais próximo, todos os herdeiros são netos, nós vamos dizer que os netos vão receber a herança através de direito próprio. Se houver filhos e os netos forem representar o seu pai, o seu genitor, nós vamos dizer que aqueles netos estão recebendo a herança através do direito de representação. Esse direito será será feita a distribuição por estipe e não por cabeça, certo? A divisão da cota parte. Bom, dentro da vocação hereditária, da ordem de vocação, nós vimos que são chamados a suceder pela abertura da sucessão, os filhos em concorrência com o cônjuge, certo? Então, primeiro são chamados os filhos em concorrência com o cônjuge. E quando é que o cônjuge ele vai concorrer com os filhos? É sempre? Não, certo? O cônjuge ele só vai concorrer com os filhos nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando o casamento for de separação convencional, certo? Quando o casamento for em separação convencional, quando no regime de comunhão parcial o decújo possuía bens particulares, ou então quando na situação do casamento pelo regime de participação final dos aquestos, certo? Então, o cônjuge será chamado a concorrer com os descendentes nessas situações. Por outro lado, eu posso dizer que se o cônjuge tiver casado pelo regime de separação, ou melhor, se o cônjuge tiver casado e embora pelo regime de comunhão universal de bens, nós não vamos falar em herança, e sim meiação. A gente vai se atentar àquela regra que diz o seguinte: quando houver herança, não vai haver meiação. Quando houver meiação, não vai haver herança. Essa regrinha a gente vai ter que utilizar na prática por cada bem, certo? Não como uma situação como um todo. Então, olha só, não vai haver a concordância, a concorrência do cônjuge sobrevivente e os filhos.
se o cônjuge estiver separado do decújo, certo? Se ele estiver separado de fato há mais de 2 anos e não conseguir provar que a convivência se tornou insuportável por sua culpa, certo? Ou então, como eu falei, se separado pelo regime se casado pelo regime de comunhão parcial de bens, ou melhor, comunhão universal de bens, se casado pelo regime de separação obrigatória de bens, claro, separação obrigatória de bens, a própria lei ela traz uma obrigação, certo? Imagine uma pessoa que casou com aqueles atos de impedimento, então obrigatoriamente a lei impõe aquela obrigação de casamento de separação de bens para que não ocorra confusão patrimonial, ou então aquela situação que um idoso, uma pessoa com mais de 70 anos vai casar, a própria lei impõe o regime de separação obrigatória. Então, se a lei já diz que não é para haver a comunicação de bens, não vai haver a concorrência, tá certo? Se casado quando o falecido, o autor da herança, ele era casado pelo regime de comunhão parcial e não houver bens particulares. Então, essas são as formas. Isso é quando não vai haver a concorrência, certo? Vai haver a concorrência pelo regime de comunhão de separação convencional, pelo regime de comunhão parcial, quando houver bens particulares, ou então pelo regime de participação final dos aquestos. Olha só, pessoal, com relação ao regime de separação convencional. O regime de separação convencional, o STJ, ele não recordo qual foi a súmula, ele praticamente igualou na prática o regime da separação convencional com o regime de comunhão parcial de bens. Como assim, professor? Quer dizer que o regime de separação convencional é a mesma coisa do regime de comunhão parcial? Não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu estou dizendo que, para fins de partilha, então seja para fins de partilha em divórcio ou herança, eles se equivalem, certo? Vai haver distinção com relação à administração do bem, tá bom? Vai haver distinção com relação à administração do bem. Então, aquela pessoa que vai casar e opta pelo regime de comunhão, de separação total de bens, separação convencional de bens, achando que quando no momento do divórcio não vai haver partilha de bens, certo? Ele está enganado. Os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo casado pelo regime de comunhão, pelo regime de separação convencional, eles serão partilhados entre os cônjuges, certo? Súmula do STJ, tem súmula do STJ nesse sentido. Aproveitem e verifiquem aí, me mandem uma mensagenzinha, para não ter que abrir aqui o computador, qual seria essa súmula, também a gente não estourar o tempo. Esqueci de fazer essa verificação, tá bom? Então, olha só, quando eu digo que a separação convencional equipara-se ao regime de comunhão parcial, estou falando nesse sentido de partilha de bens no divórcio e também no requisito da herança, tá certo? No requisito da herança. E vai existir uma distinção com relação à administração dos bens, tá bom? Distinção com relação à administração dos bens. Inclusive, no momento de alienar, existe uma distinção. O regime de comunhão de separação convencional, nós vamos ter o cônjuge ele não é obrigado a participar do ato, ele pode participar como mero anuente, tá certo? Diferentemente do regime de comunhão parcial, que nós vamos ter a outorga uxória, certo? Obrigatoriamente, nós vamos ter a outorga, a vênia conjugal. Bom, então, a gente já viu aqui que o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer com os descendentes. Aí a gente vai observar o quê?
nós vamos observar o regime de comunhão de bens do cônjuge, certo? Então, sempre que houver regime de comunhão parcial de bens, e houver patrimônio particular, o cônjuge sobrevivente ele irá concorrer, certo, com os herdeiros com relação ao patrimônio particular, tá bom? Com relação ao patrimônio comum, o que é um patrimônio comum? É o patrimônio adquirido na constância do casamento. O cônjuge sobrevivente ele vai aparecer na qualidade de meeiro. Ele vai ter metade daquele patrimônio, daqueles bens, certo? Adquiridos na constância do casamento. Se ele é meeiro, ele não é herdeiro, tá bom? Agora, bens particulares, ou seja, bens adquiridos antes do casamento, bens adquiridos por doação, digamos lá no testamento com a cláusula com cláusulas restritivas, enfim, nós vamos ter o cônjuge herdando, certo? Em concorrência com os filhos. Com relação à concorrência com os filhos, a distribuição desses bens é da seguinte forma. Primeiro, o cônjuge ele vai concorrer com os filhos, certo? De forma igualitária, resguardada a quarta parte da herança. Existe a seguinte situação. Vamos lá para a primeira hipótese. Imagine só, o autor da herança, ele tinha aqui 2 filhos esses comuns e o cônjuge, certo? Filho comum e cônjuge. Professor, mas o que é um filho comum? Tem filho especial? Olha só, filho comum é filho comum do casal, tá bom? Então, esse filho, o autor da herança é o pai e o cônjuge sobrevivente é a mãe. Então, quando eu estiver falando de filho comum, é filho comum do casal, tá bom? E filho exclusivo, quando eu falar em filho exclusivo, eu estou falando que é filho unicamente do autor da herança. Então, assim, quando a gente estiver falando de filhos comuns do casal, o cônjuge ele vai concorrer com os filhos, certo? O cônjuge vai concorrer com os filhos de forma igualitária, mas será resguardado uma quarta parte da herança, certo? Uma quarta parte equivale a 25% da herança, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tem aqui, o autor da herança tinha 2 filhos comuns, o cônjuge vai ficar com 1/3 da herança, 1/3 para o filho A e 1/3 para o filho B, tá bom? É possível, pessoal, por exemplo, que o cônjuge, que o autor da herança tenha 3 filhos comuns. Então, se é 3 filhos comuns, nós vamos ter também aqui o cônjuge sobrevivente ficando com 1/4, que é o mínimo que ele pode ficar, certo? E os outros filhos, filho comum A, filho comum B, filho comum C, ficar cada um com 1/4 da herança. Mas aí a gente pode ser indagado sobre a seguinte situação. Imagine só, deixa eu ver aqui qual é o desenho que eu fiz. Imagine só essa situação aqui. Acho que eu não fiz. Imagine só que o autor da herança, ele tenha deixado 5 filhos comuns, e o cônjuge sobrevivente. Então, nós vamos ter o cônjuge sobrevivente vai receber uma quarta parte que lhe é resguardado, certo? Uma quarta parte que lhe é resguardado. A gente vai ver o artigo 1832, certo? Inciso 1. É resguardada a quarta parte para o cônjuge sobrevivente e os 3/4, os 75%, serão divididos entre os outros 5 filhos, tá bom? Então, a quarta parte, quando se tratar concorrência do cônjuge sobrevivente com filhos comuns, nós vamos ter o cônjuge sobrevivente concorrendo de forma igualitária,
concorrendo de forma igualitária, mas lhe assegurando 1/4 parte da herança. Então, o mínimo que ele pode receber é 1/4, certo? 25% da herança, e os outros 75% será dividido com os 5 filhos, tá bom? Então, a gente faz a divisão, se faz a divisão igualitária, mais ou menos assim, faz a divisão igualitária. Se por acaso tocar para o cônjuge sobrevivente menos de 1/4, aí você já tem que tirar 1/4 para ele e dividir os outros 75% para os demais filhos, tá bom? Agora, tem situações em que nós vamos ter apenas filhos exclusivos, certo? Imagine só aqui a seguinte situação: o autor da herança tinha um filho exclusivo, 2 filhos exclusivos, 3 filhos exclusivos, 4 filhos exclusivos e o cônjuge sobrevivente, tá bom? Autor da herança tinha 4 filhos, depois ele casou e depois ele morreu. Quando a gente estiver falando de filhos exclusivos do autor da herança, não será assegurada a 4ª parte para o cônjuge sobrevivente, tá bom? O cônjuge sobrevivente ele vai receber de forma igualitária, vai concorrer de forma igualitária com os filhos, com os filhos exclusivos, com os filhos do autor da herança. Só será assegurada a 4ª parte, certo? Quando o cônjuge sobrevivente estiver concorrendo com filhos comuns, certo? Com filhos comuns. Quando o autor da herança estiver concorrendo com filhos exclusivos do autor da herança, ele irá concorrer de forma igualitária, vai concorrer com a mesma quantidade de cotas, não lhe é assegurado uma 4ª parte, certo? Também tem aquela situação, pessoal, que é bastante polêmico dentro da doutrina, com relação a uma hipótese híbrida, certo? O que seria uma hipótese híbrida? Hipótese híbrida é quando o autor da herança ele tenha filhos comuns e filhos exclusivos. Então, os doutrinadores eles vão divergir bastante com relação o percentual que vai caber para o cônjuge sobrevivente, mas o que vai ficar, a dúvida lá que consta no artigo 1832 é que quando na hipótese de filhos híbridos não será também assegurado 1/4 para o cônjuge sobrevivente, tá bom? Só será resguardado a 4ª parte da herança para o cônjuge sobrevivente se ele estiver concorrendo apenas com filhos comuns. Ele não vai ser resguardado a 4ª parte nem contra filhos exclusivos, nem contra filhos híbridos, certo? Comuns e exclusivos, tá bom? Com relação à filiação híbrida. E para finalizar, pessoal, a ordem de vocação, onde a gente vai chamar os descendentes em concorrência com o cônjuge, é com relação à sucessão, à concorrência com o companheiro sobrevivente, certo? O que acontece? Se vocês pegarem livros desatualizados, vocês vão ver que o próprio Código Civil ele se calou com relação o companheiro, tá bom? A Constituição ela traz uma igualdade, então já existe, inclusive já foi julgada a inconstitucionalidade de qualquer ato que traga distinção entre o cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente, tá bom? Então, vejam o RE 878-694, certo? 878-694. E eu quero dizer que sempre quando a gente estiver estudando direito sucessório, que estiver falando cônjuge, apenas cônjuge, a gente tem que já interpretar que a gente está falando de cônjuge ou companheiro, porque a nossa Constituição equipara o cônjuge ao
companheiro, tá? Ou melhor, equipara o companheiro ao cônjuge, certo? Então, quando a gente estiver falando de companheiro, a gente vai imaginar que caberá ao companheiro os mesmos direitos para o cônjuge. Então, a gente vai ver o cônjuge tendo direito à herança, concorrendo com os descendentes, certo? Com os descendentes, da mesma forma, terá direito a resguardar um quarto da herança, com relação a filhos comuns, não terá nas demais hipóteses, tá bom? Vai ter o direito de concorrer em igualdade com nas demais hipóteses, tá certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero, mandem as dúvidas de vocês, indagações, certo? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a sucessão entre os ascendentes. Tem bastante coisa para a gente ver ainda com relação à ordem de vocação, tá bom? A gente encerra por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiver surgido eventual dúvida, mande tanto pelo WhatsApp ou pelo Acad Web, da forma que vocês preferirem, certo? Que assim que possível eu já retorno para vocês, tá certo? Até mais e até a próxima semana.